Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, todas as glórias, devotos reunidos. Hoje vamos dar continuidade aos versos do capítulo 2, Bhagavad Gita, os versos 71, vamos ver se conseguimos falar também o verso 72, hoje que é o último, verso desse capítulo. Então Krishna, depois de vários versos, está falando sobre essa necessidade da alma controlar os sentidos para refreá-los de desfrutar ilusoriamente os objetos dos sentidos. No verso 70, ele começou a descrever a pessoa que atinge essa posição e quais os sintomas que ela tem quando atinge essa posição transcendental. Então, no verso passado, Krishna descreve a pessoa imperturbável, que não se deixa afetar pelo fluxo de desejos que entra em seu coração. Isso é o que caracteriza um devoto quando ele está consciente de Krishna, de modo que quando você está associado com Deus em seu coração, nessa atitude devocional, servindo ao Senhor nesse mundo, então você atinge uma calma assim bem especial, como o oceano. E o exemplo que Deus dá é quando o oceano, mesmo sendo enchido por muitos rios, ele mantém o mesmo nível, ele não se altera. Essa é a qualidade da pessoa que atingiu uma mente equilibrada nesse mundo. Essa pessoa fica afastada das dualidades. Ela já não se afeta mais com as sugestões que Maya faz. Passa a ter controle da sua mente, porque a sua inteligência está totalmente estabilizada. Então, nesse verso 71, Krishna continua categorizando a pessoa que realmente superou a dualidade desse mundo, dizendo: aquele que abandonou todos os desejos para o prazer dos sentidos, que vive livre de desejos, que abandonou todo o sentimento de propriedade e não tem falso ego, só ele pode conseguir a verdadeira paz. Aqui Krishna está dizendo muito claramente quais são as evidências da paz verdadeira em nosso coração. A paz, ele reflete certas características na pessoa. E essa pessoa, ela se afasta do prazer dos sentidos para desfrutar a matéria. Então a pessoa abandona essa categoria de desejo, de desfrutar o mundo material, mas
ela usa o mundo material nesse desejo de servir a Deus. Como a gente tinha falado no verso passado, o problema está todo no desejo em si, não daquilo que você, como você usa o seu campo, né, emocional e mental. O desejo é essa mola mestra que nos mantém atados a esse mundo material. Então aqui Krishna está dizendo que tudo aquilo que está trazendo prazer para os sentidos, mas que está desconectado dele, da energia dele, isso causa a prisão aqui nessa energia material. Então a pessoa que realmente está em consciência transcendental já não sente prazer em desfrutar dessa energia material nesse sentido comum, que é a pessoa tentar explorar a energia material. Então a pessoa, o devoto consciente de Krishna, né, abandona todos esses desejos que estão relacionados ao falso ego, porque ele compreende que a energia material nada mais é do que uma manifestação de Krishna servindo a um propósito para ensinar as almas de que a natureza material não satisfaz nunca o espírito, e ela tem essa característica de emitir, né, um fluxo constante de desejos para que o espírito no final compreenda que não adianta tentar viver feliz nesse mundo, por mais que ele realize desejos em sua vida. É desse modo que essa escola da energia material nos ensina, e com essa consciência começamos a canalizar os nossos desejos para agradar a Krishna, e isso que se chama o serviço devocional, usar a nossa vida pessoal para nos dedicar a essa evolução da consciência, que cria uma condição interna para que no momento da morte física possamos entrar na dimensão espiritual, onde realmente é o reino da felicidade, né? Da consciência, de tudo aquilo que nos traz essa alegria real de viver, de modo que abandonar o prazer dos sentidos ilusórios é a meta, é a prática diária de todo devoto. Então Krishna está dizendo aqui que o devoto ele vive livre de desejos, já não se influencia mais, né? E também a pessoa que está em Krishna, ele abandona também todo o sentimento de propriedade. Ele sabe que Deus é que está manifestando tudo, controlando tudo e nos assessorando internamente para que possamos experimentar aquelas coisas que dizemos que é nossa, né? Que nós conseguimos com o nosso esforço. Na verdade, tudo foi manipulado por Deus para estar em nossa vida conforme os desejos que tínhamos, né? Então, quando nós nos esforçamos e conseguimos obter algumas coisas materiais, geralmente achamos que somos os proprietários daquilo que conseguimos nessa árdua luta da vida. Porém, Krishna explica que Ele, dentro do nosso coração, é que está manifestando esses objetos, frutos do nosso desejo, né? Da nossa luxúria. Krishna é que vai colocando tudo no nosso caminho para que tenhamos exatamente essa experiência de sentir que sem Krishna, sem estar usando a natureza material para satisfazer Deus, tudo no mundo material vai causar frustração para o espírito, porque a natureza material não tem nada a ver vibracionalmente com o espírito. Entende?
Então, Krishna aqui nesse verso está falando que a pessoa consciente de Krishna não tem esse falso ego, essa identificação errônea com a matéria, com esse sentimento de eu e meu. Quando falamos assim, eu, porém, esse eu associado à identificação com esse corpo físico e meu, nesse sentimento de que tudo aquilo que está relacionado com o corpo material ou com as conquistas, através do nosso esforço, se tornam, posses nossas. Achamos que temos o direito de explorar a energia material para gozar pessoalmente, tudo de acordo com o nosso interesse. Então, Krishna fala que o devoto realmente, que está fixo nos seus pés de lótus, não tem mais esse sentimento de eu e meu relacionado aos veículos materiais. Simplesmente ele abandona esses sentimentos, de eu e meu, e automaticamente, quando não nos identificamos com o corpo e nem com os objetos que porventura sejam chamados propriedades desse corpo, nos libertamos da energia material, nos fixamos naquilo que é o eu real, o Atman, o espírito, e nos associamos com Krishna. Então, Krishna é nosso, assim, Krishna é minha propriedade, nesse sentido superior, A única propriedade possível para a alma é Deus, essa propriedade infinita, que não é objeto de posse, porém um objeto de amor. Possuímos amorosamente esse sentimento de nos rendermos e servir a Deus. Essa é a nossa única propriedade intrínseca e eterna. Esse é o ego que Krishna está querendo, que nós manifestemos nesse mundo. Porém, quando estamos em ilusão, usamos a nossa energia pessoal para possuir, desfrutar e adorar as coisas aqui dessa energia material. Porém, tudo isso é uma grande ilusão, e Krishna está querendo realmente dizer nesses versos aqui do capítulo 2, que se tentamos desfrutar e explorar a matéria, ficamos presos aos objetos dos sentidos, porque os nossos sentidos estão sendo usados incorretamente, porque eles estão escravos dos desejos. E esse fluxo incessante dos desejos é fruto de uma mente descontrolada, onde a inteligência está completamente sob o comando do modo da ignorância e do modo da paixão, que são formas que a energia material nos prende aqui nesse mundo de matéria. Então, tudo que Krishna pede nesses versos é que entremos imediatamente em consciência transcendental, prestando serviço a Ele, e isso vai realmente nos libertar dessa condição lamentável para a alma que está vivendo como um robô, como um ser programado por interesses assim mais escuros, onde ela não consegue se desvencilhar da quantidade de sugestões que o mundo oferece, e essa pessoa começa a desejar posição, riqueza, poder nesse mundo material, esquecendo-se assim completamente da coisa mais importante da existência dela, que é estar em contato puro com a suprema personalidade de Deus dentro do seu coração. Prabhupada aqui, em seu significado, está dizendo que tornar-se sem desejos significa não desejar nada para o gozo dos sentidos. Em outras palavras, o desejo de tornar-se consciente de Krishna é de fato ausência de desejos. Essa parte aqui é muito interessante analisarmos, porque o devoto não é que
ele anule completamente os seus desejos. Não existe essa possibilidade, porque enquanto houver a mente, haverá desejos. Porém, se desejamos Krishna, se isso se torna o carro-chefe, né, da vida de uma pessoa, e a pessoa deseja tudo em relação a Deus, isso é o que se chama ausência de desejos. Porque o desejo em si é que tem que ser categorizado nessa nossa visão, nessa nossa reflexão que estamos fazendo aqui. Então há o desejo material e o desejo espiritual. Porém a alma eternamente ela tem esse desejo de servir a Deus. Porém, quando o espírito está nessa natureza reflexa que é o mundo material, a sombra, ele manifesta os seus desejos pervertidamente. De modo que nós temos sentidos espirituais. Só que os nossos sentidos agora estão sendo formatados numa forma material. Atualmente, né, a nossa, no caso, é um corpo humano. Então, por isso que eu sempre falo assim de reconfigurar os sentidos para o objetivo real da vida. Internalizar os sentidos, estando fixando-os, né, ou no Santo Nome, ou no estudo das instruções de Krishna, meditando nos passatempos do Senhor, nos associando com pessoas que estão evoluindo, né, devocionalmente. Dessa forma, usar toda a nossa propensão material para o sentido correto da existência. Estamos aqui nesse mundo material há milhões, né, de encarnações, nos planetas superiores, nos planetas intermediários, em todas as dimensões, e continuamos usando a nossa propensão de desejar para o lado exterior. Esse lado exterior, ele nada mais é do que uma projeção da nossa mente. E todo o objetivo da yoga é simplesmente superar essa barreira mental cheia de pensamentos que tem a propensão de criar mundos onde queremos controlar sem a presença de Deus. Então logo entendamos isso e coloquemos, né, Deus como o centro da nossa realidade manifestada. Então tudo se torna harmônico, né, equilibrado, estabilizado. E dessa forma conquistamos a energia material. Não conquistar assim no sentido de vencer a energia material, porque isso é impossível, né? Uma alma vencer a energia ilusória de Krishna, mas Krishna vendo o esforço, né? A dedicação, o sacrifício de uma determinada alma em sinceramente querer avançar na direção dele, então Krishna naturalmente ele afasta a sua energia ilusória desse devoto. E aí o devoto, na medida que ele vai realizando Krishna, ele usa, né, sempre o seu ato de desejar para conquistar mais o terreno espiritual. Logo assim, em relação ao mundo material, isso se chama, né, ausência de desejos, porque estamos usando o nosso desejo de forma correta. Isso que Krishna está falando aqui nesse verso, né? Temos que conquistar a verdadeira paz, porque só nessa paz podemos contactar mais intimamente o Espírito e Deus. Se a nossa mente estiver assim muito agitada, muitos pensamentos de preocupações, problemas, porque tudo isso é criação nossa, né? Todos os problemas e todo o sofrimento, tudo isso é criação das circunstâncias que estamos criando pela nossa própria mente, seja através da ignorância espiritual ou através da sugestão de seres que estão assim, manipulando a energia material num consenso social.
que se fala, né, a mídia, né, usando a mídia para dar informações que nos colocam em situações apertadas, assim, constrangedoras, onde tudo cria-se uma aparência de negatividade, mas o devoto, ele entende que o mundo dele, independentemente de todas as circunstâncias exteriores, está sendo regido pelo Senhor Supremo. Essa é a diferença, né, de uma pessoa que alcançou o nível de espiritualidade pretendido pelo Senhor Krishna. A ideia seria que toda essa sociedade, né, cada pessoa que constitui aquilo que se chama o social, tendo a consciência divina, tendo a prática diária, formaria-se então uma sociedade elevada, onde tudo seria agradável, todo mundo, né, vivendo como alma mesmo, como irmãos em Deus. Esse é o objetivo, né, de Krishna. Isso é o que acontece no mundo material, no mundo espiritual, Vaikuntha Vrindavan. Krishna vem totalmente aqui assim só para inserir a necessidade dessa consciência, porque para Krishna não importa se o mundo espiritual ou o mundo material, ele quer que todo mundo esteja bem, porque Krishna é amor puro. E se nós atingirmos esse amor, né, puro por Krishna, isso será realmente a ausência de desejos materiais. Quem puder compreender isso vai, né, realmente dar um insight em sua consciência. Prabhupada, ele diz que quem está em perfeita consciência de Krishna é quem compreende a sua verdadeira posição como servo eterno de Krishna, sem alegar falsamente que é este corpo material e sem reivindicar indevidamente propriedade sobre algo no mundo. Essa é a posição real. Temos que viver com essa consciência. Quem eu sou? Quem eu sou? Essa é a pergunta que todo mundo quer ver respondida. Então, nossa posição, quem eu sou? Eu sou um servo eterno de Krishna. Eterno. Temos que ter essa concepção, né? Além da temporariedade desse mundo material, quando entendemos o que somos eternamente, dissolvemos essa característica temporária de pensar que somos coisas, né, diferentes de servos de Deus. Se carregamos essa compreensão, né, e fazemos, né, o nosso Dharma, né, nosso Dharma é simplesmente usar a nossa condição humana em gratidão para recuperarmos essa memória espiritual e nos associarmos com Deus dentro de nós, que essa é a condição natural de todo o espírito. Geralmente, assim, colocamos Deus num patamar assim muito elevado, muito longínquo, né? Como se Deus fosse assim algo inalcançável. Mas Krishna, ele fala que está aqui e agora, nesse momento. Depende da pessoa solicitar a sua presença. Krishna, ele não quer interferir na sua decisão. Porém, Krishna, assim como as trevas estão fazendo milhões de sugestões diariamente para que você não entre nessa condição interna de viver, onde você possa realmente reconhecer o seu poder divino, a sua independência de um sistema de escuridão. Da mesma forma, o Senhor Krishna, ele está sempre, né, fazendo sugestões de dentro do nosso coração, através daquela, né, vozinha da intuição, tentando nos mostrar, né, o mais número de vezes o quanto nós estamos assim realmente iludidos. E Krishna também vem assim e nos dá esse Bhagavad Gita para que acordemos, né? Então, existem as sugestões negativas,
as sugestões positivas e as sugestões transcendentais, que é a que Krishna nos dá. Temos que nos colocar nessa posição transcendental para ir além daquilo que é bom ou mal nesse mundo material. Porque quando classificamos, né, bom e mal, há assim, lá no fundo o desejo de evitar as coisas ditas más e realizar as coisas ditas boas, né, ou agradáveis. E Krishna ele está explicando para deixarmos essas coisas de lado e simplesmente nos conectarmos com Ele e abarcarmos em nosso coração somente as coisas que transcendem esse mundo, que é essa consciência de Krishna, né? Essa consciência divina. Então, usar as coisas positivamente nesse mundo, isso significa fazer ações conscientes de Deus. Isso que é realmente o aspecto positivo da nossa existência. E o que é negativo em nossa existência é quando realizamos ações desconectadas da presença de Deus em nosso coração. Isso que é negativo, né? Então, se fazemos algo dito positivo nesse mundo material, mas isso está desconectado de Krishna, de Deus, então isso também é uma coisa negativa, entende? É sutil a compreensão, porém, então logo nos associemos com Deus em nosso coração, isso vai ficar assim, muito bem evidenciado para que possamos seguir a nossa vida sem nos envolvermos com os trâmites, né, materiais. Vamos saber exatamente onde colocar o nosso desejo de fato, para que possamos continuar em paz nesse mundo material até o momento da morte física, o momento em que vamos abandonar esse maravilhoso veículo, né, chamado forma humana, e estar assim numa condição de preparo para voltar para o mundo espiritual. Krishna explica que esse trabalho interno tem que ser feito assim durante toda a vida. Esse processo, por exemplo, que Chaitanya Mahaprabhu, né, Krishna nos trouxe, que é cantar o santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso é uma necessidade da alma que quer manter a mente fixa em Deus. Se estivermos sempre entoando esse verbo, né, esse som que representa a presença de Deus, estamos trabalhando diariamente em nossa vida, porque não sabemos quando a morte pode acontecer, mas se estamos fixos nessa vibração, nessa lembrança de Deus, isso facilita muito o caminho do devoto, né, da pessoa que está realmente assim, de coração tentando se associar com Krishna, com Deus, porque nessa era atual de Kali Yuga é muito complicado, assim, a pessoa não tem tempo para estudar, não tem tempo para meditar, tudo é muito corrido, sacrificante. Realmente Kali Yuga, em termos energéticos, é muito assim, miserável para as pessoas que não estão associadas com Deus, e mesmo aquelas que têm, né, uma associação, essa energia ela bate assim, muito forte. Krishna, sob a sua misericórdia, né, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, nos passou esse processo. Então cantemos assim, todos os dias com muita fé, e isso vai ser o suficiente para que tenhamos uma reconexão, um despertar amoroso em relação a Deus. Essa é a promessa de Krishna na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, esse santo nome é nossa única propriedade, já que estamos falando aqui de algo completamente espiritual. Não ficamos assim reivindicando indevidamente a propriedade sobre algo no mundo, porque sabemos que tudo pertence a Krishna
e não podemos exigir nada de Deus. Porém, Deus está se dando, né, a si próprio na forma desse santo nome. Ele misericordiosamente está se entregando para nós através dessa vibração. E para o devoto essa é a única propriedade que realmente ele tem, porque Krishna é que nos deu essa vibração. E essa vibração é a maior riqueza que podemos, né, ter, porque ele é Krishna, é Deus. Quando você entende isso e começa a verbalizar o nome de Krishna com essa gratidão, esse entendimento, né, completo, sua vida realmente se torna uma servilidade natural para Deus. Você fica nessa posição de amar e servir a Deus nesse mundo material, e isso é que se chama paz, porque você vai ver que Krishna vai controlar tudo na sua vida perfeitamente. Você não precisa se preocupar com a vida material de uma forma que você se afaste de Deus. Você vai agir nesse mundo e vão surgir as coisas naturalmente para, né, você ganhar o seu dinheiro, sustentar, né, a sua família, ter bons relacionamentos, ter tempo para estudar, se associar, né, com pessoas que estão fixas em Deus. Dessa forma, Krishna ele vai te fornecer todas as facilidades quando ele observar que você realmente se rendeu aos seus pés de lótus. Krishna ele já está controlando tudo. Toda a miséria da nossa vida vem dos desejos que temos fora desse reconhecimento de que Krishna é o proprietário de tudo e que tudo que vem na nossa vida através dos nossos ditos assim, desejos ignorantes nada mais são do que empréstimos de Deus para que possamos realizar aquilo que estamos desejando, seja fora da consciência de Krishna ou dentro da consciência de Krishna. Se você tem essa consciência, você fica em paz. Krishna ele vai, né, suprir. Prabhupada usava, né, esse termo assim: a gente propõe e Deus dispõe. Prabhupada ele continua dizendo que quem está situado nesta fase perfeita sabe que, como Krishna é o proprietário de tudo, tudo deve ser usado para a satisfação de Krishna. Depois Prabhupada diz que o fato de Arjuna não querer lutar a batalha de Kurukshetra era porque, evitando a luta, ele satisfaria os próprios sentidos. Mas quando Arjuna se tornou plenamente consciente de Krishna, ele lutou, porque Krishna queria que ele lutasse. Entende? A ideia é que quando você está rendido a Krishna, não interessa o que você quer ou o que você não quer. No seu coração, Krishna vai te intuir para uma determinada situação e você simplesmente vai saber qual é o desejo de Krishna se você estiver relacionado conscientemente com Ele. Deus, assim, Ele conversa com seus devotos. Ele conversa. Deus é uma pessoa e nós também somos pessoas que temos diálogos com Krishna. Não podemos ter essa ideia de que Krishna está lá no mundo espiritual. Não, assim, Krishna é um amigo que está no seu coração. E tão logo, né, estejamos de mãos dadas com Ele nesse mundo, conversamos. Deus, Ele conversa. Na verdade, toda a manifestação material é uma expressão de Krishna para a sua vida. Tudo que porventura possa acontecer, né, você tem que ver que é a voz de Deus se manifestando externamente na sua vida, e você tem que estar atento, porque o tempo todo tudo é Deus se relacionando com você, seja externamente ou internamente, né?
Então, assim, Krishna, ele fala, assim, principalmente através de uma pessoa elevada, né, espiritualmente, um mestre espiritual. Essas pessoas que já estão ligadas com Deus, que estão vivendo, na verdade, da vida, passam a mensagem de Deus, né? É natural isso. Por isso devemos nos aproximar de uma pessoa mais elevada espiritualmente, conforme nos diz, né, Krishna aqui no Bhagavad Gita, porque é como se ele dissesse que, olha, eu estou falando ali através daquela pessoa ali que está mais intimamente conectada comigo. E a ideia é que essa pessoa que está mais ligada a Krishna, nesse sentido transcendental, místico, ela só tem a dizer para que você também entre em seu coração e se reconecte com essa voz suprema que vai se manifestar em tudo. Porque o devoto, ele já chega a um ponto de pureza que ele não está vendo assim mais energia material ou energia espiritual. O devoto só vê Krishna. Ele saiu dessa condição ilusória de ver uma projeção mental diferenciada, separada de Deus, com um falso ego, dessa forma como a maioria das pessoas em ignorância espiritual estão vivendo atualmente. É outra concepção, completamente assim, mais elevada, que é a concepção natural da alma, quando ela se estabelece em sua posição como serva, né, eterna de Deus. Essa é a beleza da consciência de Krishna, quando você conversa, caminha, né, desenvolve sentimentos apropriados, carinho com esse ser supremo que bondosamente está dentro do seu coração, bem unido, assim, intimamente, né? Intimamente unido a Deus, assim. Ele não está assim lá no mundo espiritual esperando que você morra, né, vamos dizer assim, abandone seu corpo para ir lá para o mundo espiritual e aí você vai ter um encontro com Deus. Não é assim. O tempo todo, tudo é Deus manifestado. E o grau de intimidade acontece na medida, né, na proporção de sua rendição a Krishna. Ele próprio está falando isso no Bhagavad Gita. E qual seria, né, a melhor terreno para se viver nesse mundo material, se não estar assim, tão próximo da nossa fonte, né, de vida, de existência, que é Deus. Se soubéssemos assim, realmente a riqueza que é isso, esse relacionamento com o divino, imediatamente abandonaríamos todos aqueles outros ditos relacionamentos que julgamos tão importantes, tão íntimos, e que na verdade vai tudo acabar, né, com a morte desse corpo físico, toda essa ilusão. Quanto sofrimento, né? Quanto sofrimento as pessoas estão tendo por estarem ligadas com outras pessoas, ou objetos, ou lugares, situações que são tudo temporários, que são ilusões criadas pela nossa mente louca, né? Que cria vínculos materiais, assim, que não tem nada a ver com o espírito. E Cristo não fala assim, né? E você está querendo se apropriar, possuir. E daí vem sentimentos de ciúme, de inveja, de imagens assim que você cria, que o mundo deve ser assim, assado. E o mundo é Krishna. Então logo vejamos Krishna através dessa realização interna em nosso coração, começamos a viver nessa paz. E construímos a realidade maravilhosa em associação com a alegria de Deus na sua vida. Então, Arjuna, né, esse devoto puro de Krishna, que foi escolhido para ser o preceptor do Bhagavad Gita, ele nos demonstrou esse exemplo, que não queremos lutar, né, essa luta material. Precisamos, assim, preferimos abandonar ou renunciar ao mundo, nesse sentido de fugir do mundo. Mas Krishna, ele um devoto de Krishna é um verdadeiro guerreiro. Ele enfrenta o mundo material
entendendo que todo mundo material é Krishna. Então, com essa consciência, não é mais uma luta em si, mas é uma determinação das coisas que Krishna quer que você faça para que o plano dele para a humanidade seja bem sucedido. Essa é a consciência, né, que Arjuna adquiriu quando ele ficou consciente de Deus. Ele não estava mais assim querendo satisfazer os seus sentidos, que era o que inicialmente ele estava fazendo, né? Quando ele começou a questionar o desejo ou a ordem de Krishna, dando assim, né? Arjuna começou a dar desculpas racionalizadas até mesmo em conhecimento espiritual, mas Krishna não estava interessado nisso. Quando Krishna quer fazer alguma coisa, isso se sobrepõe a tudo. Então Arjuna lutou, né? Naturalmente, a batalha de Kurukshetra, e a vitória já era garantida. Prabhupada explica que verdadeira ausência de desejos é desejar satisfazer Krishna e não uma tentativa artificial de abolir os desejos. Nós falamos isso, né, anteriormente. Espero que tenha ficado bem, né, entendido essa questão, que não existe isso de abolir ou extinguir os desejos. A ausência de desejo, conforme Krishna explica, é simplesmente nos situarmos em nossa posição eterna como servos de Krishna e satisfazer a Krishna. Prabhupada diz que a entidade viva não pode existir sem desejos ou sem sentidos, mas deve mudar a qualidade dos desejos, né? Desejos espirituais. Quem não tem desejos materiais sabe com certeza que tudo pertence a Krishna e, portanto, não alega falsa propriedade sobre coisa alguma. Este conhecimento transcendental baseia-se em autorrealização, ou seja, sabe-se perfeitamente bem que em sua identidade espiritual, cada ser vivo é parte integrante de Krishna e que, portanto, em sua posição eterna, nunca está no nível de Krishna, nem é maior do que ele. Esta compreensão da consciência de Krishna é o princípio básico da verdadeira paz. Prabhupada termina aqui o seu significado, dizendo, né, ou complementando aquilo que Krishna está simplesmente falando, que devemos encontrar em nós essa paz existencial para que sigamos o nosso caminho de uma forma determinada, né, com a nossa mente fixa nos pés de lótus de Krishna, sem nos perturbarmos com a influência ou as sugestões da vida material, daquilo que se chama, né, a Matrix ou a Maya, os encantos dessa energia, associando, né, gostos e desgostos com esse corpo material. Toda a tentativa aqui do Bhagavad Gita é nos ensinar esse processo de desvincular a nossa consciência da identificação com essa natureza material, que nada mais é do que uma energia de Krishna manifestada para nos dar experiências, onde vamos compreender, seja através das misérias, dos sofrimentos, da frustração, que nada aqui nessa energia grosseira pode satisfazer realmente o espírito, trazer assim felicidade, prazer real para a alma. Então logo entendamos isso e vemos que Krishna é tudo, que Krishna é sempre o proprietário supremo. Então temos garantido, né, o nosso entendimento real das coisas e nossa inteligência começa a usar a nossa mente para, vamos dizer assim, desfrutar a natureza material
estando ela relacionada com o propósito ou o objetivo último de trabalhar a nossa vida, né, nesses veículos materiais grosseiros e sutis, para que após o abandono desses veículos possamos voltar para a dimensão espiritual, num corpo espiritual, para participar dos passatempos transcendentais de Krishna, conforme ele manifestou aqui nesse planeta Terra. Esses passatempos estão, né, descritos, né, no canto 10 do Srimad Bhagavatam, e é exatamente isso que Krishna quer que estudemos, que fiquemos conscientes de suas atividades eternas no mundo espiritual, de modo que, se estamos aqui conscientes de Krishna, vivendo nessa forma humana, e se nos associamos com tudo aquilo que está relacionado com Krishna, se cantamos o seu santo nome e se meditamos em seus passatempos, essas coisas, né, tudo que é relacionado com Krishna tem um valor absoluto. Significa que estamos entrando diretamente na energia de Krishna, e esse é o processo usado por Deus aqui nessa escola, né, feita de energia material, para acessarmos a realidade absoluta dentro do nosso coração. Isso se chama o Sri Krishna Sankirtana, né? Por isso que Chaitanya Mahaprabhu está glorificando esse processo, porque esse processo vai nos vincular a essa intimidade com Deus. Isso vai fazer com que a nossa consciência fique cada vez mais íntima, né, do Senhor, e naturalmente nos afastamos desse desejo de explorar a natureza material, considerando assim ela como nossa propriedade dentro daquilo que estamos conquistando assim na nossa vida pessoal. E quando reconhecemos que tudo pertence a Krishna, entramos em gratidão e oferecemos todas as nossas condições materiais para servir a Krishna, nesse sentido que compreendemos a nossa posição eterna como servos eternos de Deus, com esse sentimento amoroso, porque Krishna, ele quer o nosso serviço, porém ele está interessado no amor com o qual fazemos esse serviço, e também todas as atividades aqui nesse mundo material devem estar assim adocicadas, vamos dizer, com esse sentimento de devoção, de gratidão, de amor, né? De reconhecimento que somos partes integrantes de Krishna, e agora despertamos e vamos ajudar a Deus a iluminar mais pessoas, porque sendo aqui uma escola, o ideal seria que todo mundo, né, aprendesse a sua posição eterna e usando os recursos necessários que Krishna nos deu aqui nesse mundo, filosoficamente, né, religiosamente, e principalmente o canto do seu nome como o processo mais facilitado. Devemos levar isso para as outras pessoas de um modo assim carinhoso, né, sem forçar ninguém a nada. E quanto mais pessoas estiverem usufruindo dessa riqueza divina, mais, né, assim, ricos estaremos, né? A maior riqueza de um devoto consciente de Krishna é ver que várias almas estão assim aceitando o pedido, né, de rendição a Deus, conforme Krishna está nos pedindo. Então isso é amor, né? Amor incondicional. Devemos fazer essa prática aqui nesse mundo material e seguir a nossa vida em paz. Então vamos meditar assim profundamente no que significa essa paz. Então logo você entenda esses versos que falamos aqui no Gita, que você se aprofunde um pouquinho mais, e esse é o maior interesse que você pode cultivar nessa vida. Então você vai chegar nesse ponto de simplesmente estar bem-aventurado dentro dessa forma humana e simplesmente vivendo para expandir a consciência de Krishna no mundo. Então espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula.
Vou repetir o verso aqui para terminarmos. Aquele que abandonou todos os desejos para o prazer dos sentidos, que vive livre de desejos, que abandonou todo o sentimento de propriedade e não tem falso ego, só ele pode conseguir a verdadeira paz. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribo.